Então, vamos lá, doutor Matheus, todo seu, fica à vontade. Boa noite, então. Sou o Matheus, sou R3 lá do Serviço de Urologia do Hospital Pedro Ernesto. Vou começar a aula de hoje falando mais uma vez sobre nefrectomia, mas sobre alguns temas relevantes que a gente tem que pensar quando vai fazer o procedimento cirúrgico. Vou falar um pouquinho de abordagem na doença benigna e maligna, se é viável fazer laparoscopia em casos tecnicamente mais difíceis, e vou falar também um pouquinho sobre alguns outros temas relacionados. Então, esses aqui são os temas que eu vou falar na aula de hoje. É, Vou discutir basicamente sobre quando que a gente faz uma nefrectomia aberta ou quando a gente faz laparoscopia. Historicamente, a gente já sabe que a cirurgia laparoscópica ela tem um benefício em relação à cirurgia aberta de melhor recuperação pós-operatória, menor tempo de internação, é, menos morbidade cirúrgica pós-operatória, e a gente tende a oferecer ela para os pacientes quando é uma abordagem viável. A grande questão aí é quando fica uma técnica, quando ela se torna tecnicamente mais difícil. Que aí os dois principais exemplos que eu vou discutir são os casos em que a gente tem grandes massas renais, principalmente na doença maligna renal, mas também podendo aplicar alguns conceitos para grandes massas em casos benignos também. E quando a gente tem doenças benignas, né, doença inflamatória do rim, em que a gente tem que fazer uma nefrectomia, e a gente se depara de um caso, por exemplo, de uma Pielo-Chanto, que se torna uma cirurgia tecnicamente mais difícil. Além disso, eu vou também falar sobre adrenalectomia no câncer de rim, quando a gente tem que fazer, quando a gente não tem que fazer, e também sobre linfadenectomia nesse mesmo cenário. Então, começando aqui, primeiramente eu vou falar sobre sobre a parte da indicação de quando a gente faz aberta, quando a gente faz laparoscópica. É, Primeiro, conceitualmente, a gente divide a doença renal em doenças benignas e em doenças malignas. Nos pacientes que têm doença benigna, a gente prioriza uma preservação do parênquima renal. Enquanto que em doenças malignas, a gente, além de se preocupar, a gente se preocupa também com preservação de parênquima, principalmente em paciente que tem uma doença bilateral, um paciente que já é renal crônico, mas a gente também tem uma preocupação oncológica, de tratar aquele doente, tratar possivelmente micrometástases locais, tratar aquela doença oncologicamente e evitar, diminuir a chance de recidiva. Então, a gente tem uma diferença aí na cirurgia e classicamente a gente divide em nefrectomia total e nefrectomia radical. Quando a gente vai fazer uma cirurgia de retirada de todo o rim da doença benigna, a gente pode simplesmente tirar o rim. Já classicamente na nefrectomia radical, que a gente faz para doença maligna, a gente tira além do rim, tira a gordura perirenal, tira a gerota e, em alguns casos, tem indicação de fazer adrenalectomia também. E aí, começando primeiro na parte da doença maligna aqui, eu vou falar brevemente sobre o estadiamento, não vou me adentrar muito nisso. Mas os tumores renais a gente divide em tumores confinados ao rim, que são T1 e T2, e a partir quando ele começa a invadir veia renal, cava infra, cava supradiafragmática, ou se estende além da face de Gerota, a gente tem um T3 e T4. É importante a gente ter essa divisão na cabeça do tumor que é confinado ao rim e do tumor que já começa a invadir estruturas adjacentes, porque isso se representam prognósticos melhores ou piores que determinam se a gente vai ser mais agressivo ou menos agressivo no tratamento cirúrgico. E falando agora especificamente sobre quando a gente consegue fazer laparoscopia ou não, a gente sabe que tumores menores, a gente pode fazer uma nefrectomia parcial e são bem factíveis de fazer por laparoscopia. A grande questão é que aí quando a gente começa a falar de tumores maiores, dá para a gente tirar por vídeo, a gente precisa fazer uma incisão aberta. Então, eu fui fazer uma revisão na literatura sobre isso. E a primeira dúvida que a gente tem é qual que é o tamanho de uma grande massa renal, né? Pesquisando, se acha vários tipos de ponto de corte. Então, o primeiro, o menor que eu coloquei, foi esse trabalho com avaliação de desfecho oncológico e perioperatório de massas acima de 7 centímetros, comparando cirurgia laparoscópica com cirurgia aberta. Foi um estudo grande, foi uma meta-análise de 18 estudos com mais de 3.000 pacientes, sendo 1.000 por laparoscopia e 2.000 por cirurgia aberta.
Foi visto que o tempo laparoscópico é maior, o tempo cirúrgico é maior, mas não muito significativo. Foi em média 16 minutos de tempo cirúrgico maior, com a perda sanguínea menor, menos 230 ml quando comparado à cirurgia aberta, e com menos necessidade de uso de hemocomponentes também, que é um dado importante. E aí o dado clássico que a gente tem também de uma recuperação melhor. É um paciente que ficou em média 3 dias menos tempo internado, quando ele foi operado por vídeo, quando comparado com a cirurgia aberta. E quando a gente vê desfecho em termos de complicação e desfecho oncológico, os resultados se igualam, não tem um tipo cirúrgico que seja melhor. Então, você tem uma laparoscopia que oferece uma melhor recuperação, menos sangramento e entregando a mesma coisa que uma cirurgia aberta entrega em termos de resultado oncológico. É lógico que você vai tender a optar pela laparoscopia. Agora, o problema desse trabalho é que ele colocou tudo numa mesma sacola, né? A gente sabe que tumores de 8, 9 são bem factíveis de serem feitos por vídeo. Mas ele colocou na mesma sacola do que tumores muito maiores, tumores de 16, 17. Então, o que que a gente consegue observar se a gente subir um pouco esse ponto de corte? Esse aqui é um outro trabalho que fala de massas a partir de 10 centímetros, massas maiores. Também é um estudo grande, um estudo que reuniu mais de 9.000 pacientes, em que 800 foram submetidos à nefrectomia robótica, 2.300 à laparoscópica e a grande maioria foi submetida à cirurgia aberta, mais de 6.000 pacientes. E aí ele comparou basicamente as três estratégias cirúrgicas. Então, primeiramente comparando a robótica com a aberta, a gente vê um tempo de internação menor, de 1,3 dias. A laparoscópica com a aberta menor também, 1,4 dias. Esse dado se assemelha mais ao que a gente vê no nosso dia a dia mesmo na prática. A gente vê que o paciente que opera por vídeo fica aí 1 a 2 dias a menos internado. E quando você compara a robótica com a laparoscópica, não tem diferença de tempo de internação. A grande avaliação aí é, tudo bem, são massas grandes, mas eu consigo resolver tudo por vídeo ou eu preciso converter isso para uma cirurgia aberta? O robô precisou de menos conversão, foram mais ou menos 7% dos pacientes que precisaram converter para uma cirurgia aberta, enquanto que na laparoscopia você precisou converter cerca de 11% dos casos. Então, em média, aí, 1 a cada 9 casos por laparoscopia você precisou fazer uma conversão para cirurgia aberta. É, Em termos de complicação, de fato, por necessitar de conversão, o estudo não cita nada muito significativo, só um tempo de internação maior. É como se você perdesse esse benefício, né, da menor morbidade pós-operatória. Em termos de desfecho oncológico, como mostram diversos outros trabalhos, não tem diferença nem em termos de complicação, nem de mortalidade, e nem de. Aí, como desfecho oncológico, ele utilizou margem, também não tem diferença em resultado de margem positivo. E uma coisa interessante que o estudo coloca também é que, por você ter um benefício maior disso, nesses casos de tumores maiores, você tem cada vez uma tendência maior a tentar fazer isso por técnicas minimamente invasivas do que por cirurgia aberta. Então, ele comparou aqui, esses dados são de 2015, uma, antigamente, antes 75% dos casos eram aberta, caiu para 59%, e a gente vê uma crescente no uso de casos por laparoscopia, e principalmente do robô atualmente. Comparando a robótica agora especificamente com a laparoscopia, a gente de fato não vê muita diferença de resultado, tem uma taxa de conversão um pouco menor, mas ainda tem que ver se isso realmente é custo efetivo. Atualmente, o que a maioria dos artigos que eu vi preza mais por você tentar fazer por laparoscopia, mesmo a não ser em casos que tem alguma exceção maior, você tem uma invasão maior de cava, aí talvez o robô se justifique. Uma coisa importante também que o estudo colocou foi de que, de novo, ele está colocando tudo numa mesma sacola, né? Quando você aumenta esse corte para a partir de 15 centímetros, essa taxa de conversão para cirurgia aberta, ela aumenta em 65%. Então, você vai para uma taxa de conversão de quase 20% nos casos da laparoscopia, que já se torna bem mais significativa quando você está falando de tumores maiores do que 15 centímetros. Apesar disso, ele mostra como factível você fazer se você selecionar bem o caso. Falando um pouco agora da doença benigna, eu dei mais foco aqui para pielonefrite xantogranulomatosa, que na verdade é um diagnóstico histopatológico, né? Mas é como se fosse o estágio mais grave da doença da pielonefrite cronicamente obstruída, né? Daquele rim cronicamente infectado.
mas o que eu vou falar meio que se aplica para qualquer caso de pielonefrite complicada que necessite de uma nefrectomia. É, a pielochanto é um estágio inflamatório crônico do rim, normalmente por um cálculo obstrutivo, e que você tem uma substituição do tecido renal saudável por um tecido inflamatório. Você tem uma lipossubstituição com infiltrado de macrófagos e que gera uma inflamação generalizada do rim e vai dificultar todo o seu plano cirúrgico. Não, diferentemente do tumor, que você tem uma dificuldade maior local ali, da onde é o tumor, com neovascularização, o rim é cronicamente inflamado e aderido a estruturas adjacentes, que é o que dificulta o plano, que nem sempre fica tão claro quando a gente está na laparoscopia, a gente perde aquela sensação de tato que a gente tem quando está na cirurgia aberta e que facilita a dissecção. Então, o que que os estudos dizem sobre laparoscopia para pielochanto? É viável fazer? Não é viável fazer? Eu não encontrei um artigo muito robusto de igual aos outros que tinham uma meta-análise, um N muito grande, mas eu juntei aqui alguns artigos que eu consegui encontrar, artigos recentes, que falam justamente sobre isso, sobre laparoscopia na pielochanto, e o resultado foi esse, mais ou menos esse aqui, juntando os três artigos, davam cerca de 200 pacientes, com uma taxa de sucesso relativamente alta, 88% dos casos ele conseguiu resolver por vídeo, em que o histopatológico foi de pielochanto, precisando converter aí de 11 a 12% dos casos. Que os artigos entram em um consenso do que é um fator de pior prognóstico, uma coisa que pode dificultar se você for fazer a cirurgia por vídeo. É o tamanho renal, o rim muito grande, um rim acima de 12 centímetros, a presença de abscesso renal, e quando você vê aderência a estruturas adjacentes na imagem pré-operatória. Quando você vê que não tem plano de clivagem com as estruturas adjacentes, você tem um maior risco de conversão. Isso é um pouco intuitivo da gente pensar, né? E uma coisa que é importante que eles tratam também é se você fazer cirurgia por vídeo, você acarretou em maior risco para o paciente. Se você teve alguma lesão grave, alguma complicação relevante. E de 200 pacientes, mas tiveram dois relatos, um em cada artigo. Um teve uma lesão de cólon importante e o outro teve uma complicação grau 5 que ele não cita exatamente qual foi, mas aí cerca de 1% de complicação relevante. Tem outras complicações menores também, infecção de sítio cirúrgico, mas todas complicações menores. Então era isso da pielochanto. Vou falar um pouco agora sobre a adrenalectomia, quando que a gente deve fazer, quando que a gente não deve fazer. A gente escuta muito falar que deve ser feito para tumores de polo superior, tumores grandes, por muito tempo se propagou essa informação, mas hoje a literatura ela é bem afirmativa em falar sobre quando que você deve fazer a adrenalectomia no tumor renal. É, o dado importante que faz a gente chegar a alguma conclusão é de que esse envolvimento é raro. Isso varia de 1 a 5%, mesmo em tumores que são grandes, tumores de polo superior, é uma incidência pequena de você ter um acometimento sincrônico da adrenal no tumor renal. E quando você tem esse acometimento normalmente não é uma micrometástase que você não está vendo. Normalmente ele é uma invasão, claro, da adrenal por contiguidade, uma invasão direta do tumor. Então, ou você vai ver um tumor que infiltra a adrenal, que tá invadindo a adrenal, ou você vai ver uma lesão clara ali da adrenal, já uma lesão metastática. Quando você faz a adrenalectomia junto preventivamente, sem ter uma lesão evidente, você está deixando o paciente só com uma adrenal. E você está deixando ele sujeito a, se tiver qualquer patologia nessa adrenal, única adrenal que ele tem, a ele ficar sem nenhuma e evoluir para insuficiência adrenal. Então, quando você preserva a glândula, você reduz o risco de ter insuficiência renal se ele tiver qualquer acometimento da glândula contralateral. Por isso, não deve ser feita de rotina. O, tem trabalhos já que mostram que se você fizer adrenalectomia junto com nefrectomia e só nefrectomia num paciente que não tem uma lesão clara da adrenal, você não vai ter benefício oncológico nenhum e você vai estar só trazendo esse malefício de deixar ele com uma glândula a menos. É, Então, isso já é uma recomendação, essa recomendação aqui de baixa do guideline da EAU, você não deve fazer uma adrenalectomia ipsilateral ao tumor se você não tem uma evidência clínica de invasão da glândula adrenal. Só deve ser feito se você tem uma invasão clara ou uma lesão visualizada na adrenal do mesmo lado do tumor.
E agora falando um pouquinho sobre linfadenectomia. Antes de entrar no assunto da linfadenectomia, é importante saber a drenagem linfática renal. Então, a gente tem a drenagem do rim primeiro para gânglios linfáticos hilares, do hilo renal, e que depois drenam para linfonodos retroperitoneais. Classicamente, o rim direito, como é mais próximo da cava, por uma questão de proximidade, vai ter uma drenagem maior para linfonodos paracavais e pré-cavais, e o rim do lado esquerdo vai ter uma drenagem maior para linfonodos paraórticos e pré-aórticos. Posteriormente, os dois drenam para linfonodos intercavaórticos, e você também pode ter uma contralateralidade nesse sentido, mas com um grau de positividade menor. Então, o template, né, da linfadenectomia clássico, que foi descrito inicialmente em 69 por Robson, foi você fazer uma linfadenectomia bilateral, desde o diafragma até a bifurcação da aorta, para você contemplar todos esses linfonodos. É, mas deve ser feito para todo mundo? Essa é a grande questão. Tem indicação de fazer? Bom, primeiro a gente tem que saber quais são os pacientes que têm um risco maior de ter esse linfonodo positivo, que são fatores, são pacientes que têm um grau histológico mais agressivo, né? Graus 3 e 4 de Fuhrmann, variante sarcomatoide, ou pacientes que têm um tumor maior, um tumor mais invasivo, um tumor maior do que 10 centímetros, um tumor T4, um tumor T3, ou um tumor com um grau de evidência de necrose tumoral, que já mostra um tumor com uma multiplicação mais agressiva. Então, um dado que é importante a gente saber também é de que a linfadenectomia hilar, se você faz somente ela isolada, ela vai ser inadequada em 45% dos casos. O que isso significa? Isso significa que em 45% dos pacientes em que você tem linfonodo positivo, paciente que é um N1, se você tirar só a região de linfonodos hilares, você vai diagnosticar ele como N0, você vai subdiagnosticar ele. Na verdade, o linfonodo positivo dele vai estar fora do template só da linfadenectomia hilar. Bom, e aí, tem benefício de fazer ou não tem benefício de fazer? O principal estudo que teve, que foi de fato um estudo randomizado, com grupo controle, foi esse estudo do europeu, o EORTC 30881. Foi um estudo que juntou 772 pacientes e ele não viu diferença em termos de sobrevida global ou sobrevida livre de doença na linfadenectomia estendida, né, com o template que eu mencionei, o template completo. Mas também não viu um pior nível de complicações. Então, ele não viu benefício, mas também não viu malefício. A grande questão desse trabalho é que a maioria dos pacientes, mais ou menos 70%, eram pacientes T1 ou T2, que eram pacientes de baixo risco para você ter uma doença nodal positiva. Então, realmente, esse grupo de pacientes, nenhum estudo mostrou que tem benefício de ser feita a linfadenectomia. Agora, depois desse estudo, tiveram diversos outros, só que estudos retrospectivos, estudos de menor significância estatística, que mostraram você ter um benefício se você tem um paciente com linfonodo clinicamente positivo. Se você tem alguma linfadenectomia identificada na tomografia, que é um exame de boa sensibilidade para você detectar linfadenopatia, ou que você identifica algum gânglio durante a cirurgia. E aí tem alguns estudos, mas eu citei esses três aqui principais, que mostram um aumento de sobrevida mesmo em pacientes que têm um linfonodo clinicamente positivo se você fizer a linfadenectomia. Mas, assim, são pacientes já que têm um prognóstico ruim por serem N1. Então, você tem um aumento, no Pantuc, você tem um aumento de sobrevida de 5 meses, no outro você tem um ganho de sobrevida de 10%. Mas assim, a sobrevida é uma sobrevida já ruim, é uma sobrevida de 22% de sobrevida livre de doença em 2 anos quando você faz a linfadenectomia. É, então, assim, para fazer, você pode até ter um melhor estadiamento, porque você vai conseguir estratificar o L do paciente, mas você não tem um benefício claro de fazer em pacientes de baixo risco, em tumor até T2. Quem pode se beneficiar da linfadenectomia? São aqueles que têm linfonodo clinicamente positivo, pacientes que têm fator de risco para ter linfonodo clinicamente positivo, pelo menos dois fatores daqueles que eu citei, ou paciente que já fez uma nefrectomia e fez uma recorrência linfonodal isolada. Isso ainda é discutível, é uma cirurgia muito mais mórbida do que você fazer a nefrectomia
quando que você faz a linfadenectomia junto com a nefrectomia no mesmo tempo, mas em casos selecionados você pode fazer, pode ter algum benefício em ser feito. E é importante saber que também que a linfadenectomia tem uma baixa morbidade, você não tem um aumento de complicações quando você associa, faz tudo no mesmo tempo, junto com a nefrectomia. E aí, qual que é a recomendação em termos de guideline? Trouxe também aqui da EAU, ele fala só para você remover linfonodos que estejam aumentados, é, em termos, para termos de estadiamento, prognóstico e follow-up, mas ele não cita como melhora de desfecho oncológico e como uma recomendação fraca ainda também. Os trabalhos que mostram esse benefício não são trabalhos com dados, são trabalhos retrospectivos, ainda sem dados muito robustos, mas é uma coisa que você pode considerar. O que a maioria fala é isso, linfonodo clinicamente positivo você tirar. Então, aqui, resumindo, né, colocando os principais tópicos do que eu abordei aqui, só um resumo para ficar compactado, é que laparoscopia é factível de ser feita, tanto em casos de tumores renais grandes, quanto em casos de pielonefrite complicada. Mas tem que ser bem selecionado, se você tiver segurança com laparoscopia e se você tiver um grande centro, porque todos esses estudos que eu apresentei aqui são estudos de grande centro, são estudos que fazem essa cirurgia o tempo todo. Não é o caso de quem faz em um momento ou outro. Se você não tem experiência, não tem habilidade com a técnica, é melhor você fazer aberta do que você fazer por laparoscopia. Adrenalectomia, isso é bem definido, deve ser feito somente quando você tem uma invasão clara da adrenal. E linfadenectomia é casos selecionados. Se você tem alguma linfadenectomia, uma linfonodomegalia visível, você pode considerar de ser feita.